Opa, meu nome é Saulo Dourado, quero falar sobre o filme Aquários, de Kleber Mendonça Filho, que estreou em setembro no Brasil. E falo a partir de um aspecto que me chamou bastante atenção, que é a noção de desapego. E como ela pode ser problemática enquanto crítica a um sistema de consumo, de produção, de construção e urbanização desse mundo, e como essa crítica pode, na verdade, contribuir para esse mesmo sistema de produção. Bom, o filme é a partir de Clara, uma personagem estrelada por Sônia Braga, muito bem estrelada, de uma maneira exemplar a atuação, em que ela se confronta com o seguinte ponto de tensionamento. Clara é convidada a vender seu apartamento, onde habita há décadas, onde sua tia habitou, e é da família, tem ali nas paredes a história dessa família, onde Clara criou seus filhos, viveu com seu marido, que faleceu, e ali reúne tudo que é do seu apreço, seus vinis, seus livros, sua história, enfim. Oferece uma empreiteira, uma grande empreiteira, oferecem assim os donos, todos bem educados, todos bem clean, oferecem a ela um contrato milionário para que o apartamento seja esvaziado, assim como todos os outros já foram, e dali surja um espigão à beira do mar, na praia de Boa Viagem. Clara diz não e vai viver todos os problemas por dizer não ao longo do filme. E o que me chama a atenção é que Clara não participa de uma ideia que me parece muito justa dentro de uma crítica ao sistema de consumo desenfreado, que é o do desapego. O que é o desapego? Eu não exatamente ter um vínculo total, eu não ter algum sinal de pertença a um bem material. Porque eles passam, porque o bem material não é algo que faça da essência de alguém algo maior, é só um bem material. E por isso vai adiante, segue adiante, passa. Ela não vê dessa forma. E na verdade, dentro do universo dela, uma noção de desapego que não tem que colocaria em xeque o sistema de consumo, porque a partir do momento que eu não me apego, eu não consumo tanto, eu não necessariamente tenho algum vínculo a um capital, a uma produção, não tenho esse vínculo e por isso estabeleço isso como crítica ao sistema. Ao mesmo tempo, no caso dela, o desapego justamente faria o efeito contrário. Enquanto desapegado, eu diria, bom, levem esse apartamento adiante. Esse apartamento é só algo que eu ocupei e posso ocupar outro. E assim o filme teria se esgotado nos primeiros 10 minutos. E nessa noção, ela justamente colaboraria para que outros espigões surgissem e de repente toda a casa e toda a cidade seria ocupada, porque ou pessoas simplesmente vendem por dinheiro, ou simplesmente pessoas não se importam porque estão desapegadas. Então há um perigo. Essa crítica é colaborativa. Nisso a casa mesmo é tomada, como no conto de Julio Cortázar, quando ele a não se importar que um dos seus cômodos seja invadido, passa a habitar em outro, e esse cômodo também é invadido, ele passa a habitar em outro, até que a casa é totalmente tomada, e ele precisa ir porta fora. Assim também de desocupação, com a tranquilidade, com a passividade da alma, de cômodo em cômodo pode se retirar dessas casas até que elas sejam ocupadas por aqueles que querem empreendê-las de uma maneira não zelosa. Então, o desapego pode ser também uma ausência de cuidado, e a isso deve-se ter cuidado. Quando é que a despreocupação com bens materiais pode ser justamente uma falta de zelo com uma história, com um vínculo e com um pertencimento, por que não? Como esse desapego é simplesmente um nomadismo? Como o desapego
que se vincula, pode se vincular a noções de tradição oriental, ou que tenha, sim, na nossa tradição grega, que venha desde estoicos, que esteja no cristianismo, como essa noção pode ser justamente colaboradora, situacionista, de ajudar mesmo a situação a se desenvolver dessa maneira globalizada, dessa maneira mercantil. Sendo assim, há de se perguntar como o desapego pode ser também um pertencimento. Eu posso pertencer às coisas para defendê-las, para que simplesmente não desapareçam. Em que de bens em bens terrenos, justamente está acoplado naquele bem uma transcendência, que é a história de alguém, que é o vínculo e o que não pode ser apagado e nem comprado. Para defender o que não pode ser comprado, eu preciso também me apegar. E esse apego por uma defesa, esse apego por uma história, é que Clara tão bem apresenta e faz desse filme uma grandeza, um enfrentamento em que tudo agora se torna um material que possa ser ocupado a partir do momento que se pague bem por esse lugar, por esse material. Em que tudo vai se tornando clean, citadino, urbano, invisível. E por uma história que se torne invisível aos olhos do mundo, melhor que haja uma história que se torne visível nos olhos de quem queira vê-las. Então são os zeladores de um mundo que não pode desaparecer. Para isso, um pouco mais de apego.